Olá! Hoje nós vamos falar sobre o educador musical Kitsuani. Ele foi um educador que contribuiu para a educação musical no século 20 e 21. Ele foi um educador inglês e estudou piano, órgão, trombone, composição e regência. Ele estudou no Conservatório de Música em Londres. E como ele acabou se tornando um compositor do século XX, percebeu uma relação estrita entre composição e aprendizagem musical. Também desenvolveu o que nós chamamos de teoria espiral, em que ele elencou diversos elementos que deveriam ser necessários para a aprendizagem da música. A partir da teoria espiral, ele gerou uma ferramenta chamada CLASP. A CLASP, que tinha o objetivo de orientar o aprendizado musical para os alunos, que em português foi traduzido para a sigla TECLA, que é o T significa técnica, o E, execução, o C, composição, o L, literatura e o A de apreciação. No pensamento de Swank, havia 3 elementos que estavam ligados, que seriam talvez os elementos mais importantes da aprendizagem musical. O primeiro deles é o C, o de composição. Agora nós vamos falar sobre o CLASP, né, que é no inglês mesmo. O primeiro deles seria então o C, que é a composição. Esses são os 3 elementos principais, né? A composição, o A, apreciação e o P, performance. Esses 3 elementos estavam ligados de tal forma que eram os principais elementos da aprendizagem musical. Mas o mais importante, aquele que unia todos os elementos, é a composição. Ela seria, vamos dizer assim, o mais importante, né? E nela, o aluno entende as relações, duração, timbre, e ele pode refinar bastante o seu ouvido, o seu entendimento musical, na medida que ele compõe. Por isso, Swank introduziu a composição como método de aprendizagem desde as principais etapas de ensino. Mas é claro que não é possível fazer uma aprendizagem musical sem a performance instrumental ou sem a apreciação, né? E a apreciação seria a capacidade de escutar a música e entender a sua estrutura mais técnica, né? Já a performance nada mais é do que executar uma obra, seja ela no canto, ou no instrumento, ou também na percussão. Fora a composição, a apreciação e a performance musical seja o eixo central das ferramentas que ele se desenvolveu. Também a literatura e a aquisição, que é os outros 2 que estavam faltando, né? Aquisição de habilidades. Ajudavam esse eixo central a se perpetuar. O L significa literatura, né? Em inglês quer dizer literature. E o S é skill, que seria habilidades. A literatura nada mais é que a aquisição de saberes, como a história da música, a estrutura musical, a fórmula, a análise. Já a habilidade é a aquisição da técnica, de ter uma técnica instrumental ou até uma técnica vocal. Bom, uma das atividades que a gente pode exemplificar sobre esse método, né, CLASP, seria, vou estar usando, né, que eu gosto de usar muito, os copos, né, que é um instrumento não convencional. Mas dá pra gente brincar, usar a criatividade, a apreciação, né, a composição e vamos lá? Fazer assim, ó. A casinha da vovó, toda feita de cipó. A casinha da vovó, toda feita de cipó. Bom,
bom, é isso aí, espero ter gostado.